Boa noite, paz seja convosco, seja muito bem-vindo a este canal Vida com Propósito. Estamos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Nós não com vontade de morrer agora, então, enquanto vida nós tivermos, nós temos que ler a palavra, nós temos que nos alimentar da palavra, nós temos que viver pela palavra, embora que viver a palavra é difícil, mas não é impossível. E eu quero convidar você para que a gente consiga viver a palavra, é necessário nos alimentarmos constantemente da palavra. E neste momento eu chego com o capítulo 5 da epístola do apóstolo Paulo para compartilhar ao meu coração e ao teu coração. Estejamos nós atentos para ouvirmos o que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco, porque a partir do momento que nós aplicamos o nosso coração a ouvir a voz do Senhor, o Senhor fala conosco. Assim diz a palavra do Senhor: exortação a conservar a liberdade cristã. Estai, pois, firme na liberdade com Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Assim Paulo começa no versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Voltando aqui no versículo 3. E, de novo, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tedes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque é em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietados, porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizade, porfins, imolações, iras, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-os uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu quero voltar aqui o versículo 16 para a nossa meditação. 16 em diante, até o 26. Digo, porém, andai em espírito. Paulo recomendou à igreja de Gálatas a andar em espírito. Neste momento, o Espírito Santo de Deus está me convidando, está te convidando que nós também andamos em espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se nós andarmos em espírito, nós não vamos cumprir a concupiscência da carne. Por isso é necessário orarmos, é necessário jejuarmos, é necessário lermos a palavra do Senhor, é necessário frequentar os cultos no templo, para que nós possamos conseguir andarmos em espírito, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituições, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfim, imolações, iras, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos aos outros. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre conosco, em nome de Jesus. Mais uma vez, quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçais aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês então vocês não estão debaixo da lei. Amém? Olha que maravilha, né? Olha para vocês verem nessa tradução a palavra do Senhor. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e
Por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, as ambições egoístas, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Rápido, o que já disse, o que faz essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Palavra do Senhor. Que assim termina o nosso capítulo 5. Ficou um pouquinho extenso, porque eu repeti 3 vezes, do capítulo 16 ao capítulo 26. 2 vezes na minha Bíblia, João Ferreira de Almeida, e 1 vez na linguagem atual, para que nós entendamos o que o Espírito Santo de Deus queria falar conosco, né? Que nós possamos andar em espírito. Só assim nós vamos ter força para rejeitar os desejos da carnal. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo elo, que será o 6º elo amanhã. Estaremos encerrando a leitura de Epístola ao Apóstolo, a Epístola do Apóstolo Paulo a Gálatas. E depois de amanhã, na segunda-feira, já iremos iniciar a carta de Paulo ao Efésio para a nossa meditação. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus, que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com vocês. E nós demos graças a Deus.